crianças, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Deixai vir a mim os pequeninos. Mais um santo sábado para honra e glória de Deus. Mais uma oportunidade Ele nos dá de engrandecer o Teu nome, de louvá-lo. Amém. Graças a Deus por isso. Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso driving, sobre o nosso encontro de sábado passado. Foi muito especial. Tia Nath veio aqui sábado passado, contou pra vocês que eu iria lançar pistas pra vocês nos encontrar. Foi demais. O meu celular não parava de receber perguntas. Aonde vai ser? Onde vai ser? Foi muito legal. Era isso mesmo que eu queria. Queria que vocês ficassem ansiosos para o nosso encontro. Foi muito lindo, muito especial. Bom, e falando sobre o nosso encontro, é claro que foi diferente, mas não foi menos especial. Foi diferente. Os outros anos nós iríamos nos encontrar, fazer uma festa, comer todos juntos. Esse ano foi diferente, mas foi especial também. Foi especial ver vocês, saber que vocês estão bem, com saúde, que são animados, né? Tia Nath gostou muito. Nós do Dibs gostamos muito de ver vocês. Ficamos imensamente felizes. Bom, sábado vocês ganharam o que do Dibs? Quem lembra? O Boa Sementinha. Isso mesmo. Vocês ganharam o Boa Sementinha, que é um bonequinho, e vocês ganharam ele todo carequinha, né? E vocês tinham que fazer o que com o Boa Sementinha? Regá-lo, cuidar dele, para que o cabelinho dele pudesse crescer. E se por acaso vocês não fizessem nada disso, não regasse, não cuidasse, deixasse ele lá no sol e esquecesse dele, ia crescer alguma plantinha? Provavelmente não, né? Então vocês tiveram que ter esse cuidado para que ele pudesse crescer. Olha, esse daqui é o do Pedro, ó. Demorou um pouquinho para crescer, mas cresceu. O Pedro acordava todo dia ansioso para saber se o cabelinho do Boa Sementinha já tinha nascido, porque demorou um pouquinho, mas nasceu, né, Pedrinho? Bom, então, esse bonequinho foi necessário o cuidado de vocês para que ele pudesse crescer, né? É assim que nós do Dibs, nos sentimos em relação a vocês. Porque nós temos que regar vocês para que vocês cresçam. Nós temos que cuidar de vocês para que vocês cresçam. Como assim, Tia Nath? Isso mesmo. Nós regamos vocês, mas não é com água. Regamos vocês com a palavra de Deus. E isso é muito especial para nós, crianças. Ver a evolução de vocês, o crescimento de vocês. A emoção de vocês ao ver o Boa Sementinha ter cabelo é a mesma emoção que nós sentimos, a mesma alegria, o mesmo amor que nós sentimos vendo vocês. Vendo vocês crescer em espírito, né? Em aprendizagem da palavra de Deus e em tamanho. Porque vocês cresceram bastante de tamanho também nesses meses que a gente não está se encontrando. Isso é muito especial para nós. É muito amor envolvido, é muito amor que nós sentimos por vocês. Então, já que nós estamos falando de cuidado, de amor, nós vamos ver hoje, assistir vocês no nosso driving. Nós temos um vídeo com todo amor, com todo capricho, para vocês se verem esse dia tão especial. Espero que vocês gostem. Continuem cuidando do Boa Sementinha, assim como nós continuaremos a cuidar de vocês, para que vocês cresçam, crianças, em sabedoria e em altura. Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Nessa terra tenho muito que lutar, um gigante cada dia derrubar. Deus vai me ajudar. A estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar.
estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Por onde eu passar, onde eu tocar. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará. Onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. O mal não me alcançará. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Deixai vir a mim os pequeninos. Graças a Deus, pela vida dos nossos filhos, graças a Deus pela vida dos nossos netos, graças a Deus pela nossa semente, graças damos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que não têm medido os esforços na obra e no serviço do Senhor. E é com esse espírito, é com esse ânimo de gratidão e de reconhecimento que na presença de Cristo Jesus nós damos início a esse culto, a esse momento de oração, em o nome do Senhor Jesus. E eu digo a você, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para esse momento especial e único, momento onde nós vamos ser certamente edificados pela palavra do Senhor, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós seremos exortados, corrigidos e fortalecidos por um Deus que é vivo e um Deus presente. Todos vocês são bem-vindos e são bem-vindas em o nome do Senhor Jesus. O sermão desta manhã se dará a partir do escrito do apóstolo Paulo em uma das suas cartas. E nessa carta o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele se refere à igreja dizendo: minha alegria. E o apóstolo exorta essa igreja, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Certamente você já identificou que nós estamos falando da carta aos Filipenses. E nós vamos fundamentar a reflexão desta manhã no capítulo de número 4, versículos 10 a 13. E nós vamos observar que a alegria, ela se fundamenta no contentamento. E expondo esses 4 versículos, nós vamos observar que o contentamento precisa ser recebido. O contentamento, ele precisa ser recebido no Senhor. Mas o contentamento, ele não precisa apenas ser recebido, ele precisa ser obtido no Senhor.
E o contentamento também, ele vem pela inspiração da força divina. Eu quero dizer com isso, amados irmãos e igreja, que a alegria, ela não é algo aleatório. A alegria não é algo do acaso. A alegria precisa ser recebida. A alegria, ela precisa ser obtida. A alegria vem e reside no Senhor. Mas nesse momento, antes do louvor, nós vamos apresentar a nossa vida em oração. Agradecer a Deus pela semana de trabalho que se findou, pedir a sua bênção sobre esse momento e que verdadeiramente nós possamos desfrutar do amor e da promessa de Cristo para aqueles que o amam. Oremos ao Senhor. Glorioso e eterno Senhor, louvado e exaltado seja o seu nome, porque nós temos de maneira especial nesta manhã a convicção que nós estamos no lugar aonde o Senhor deseja. Glórias a Deus por isso, Senhor. Nós temos a convicção daquilo que nós vamos anunciar, porque isso, Senhor, é o que nós cremos. Isso tem alimentado a nossa vida, e nós temos visto o efeito, Senhor, desta obra e desta obediência na vida dos nossos irmãos. O Senhor fala conosco para que nós possamos nos alegrar e nos alegrar na sua presença. Glorioso Deus, em nome de Jesus, dá-nos a compreensão, porque nós não queremos apenas, Senhor, receber essa palavra, nós queremos ter a habilidade de colocar essa palavra em prática. Ensina-nos a receber, Senhor, esse dom. Sim, Senhor, ensina-nos a receber esse contentamento, ensina-nos a obter esse contentamento. Ó glorioso Deus, manifesta na nossa vida a compreensão de que esse contentamento, ele reside e vem do Senhor. Pela semana de trabalho que se findou, eu te louvo. Pela noite de descanso, Senhor, na qual nós fomos revigorados, eu te bendigo. Por esse momento, Senhor, eu exalto o teu nome e digo, verdadeiramente tu és Deus. E com grande alegria e gratidão eu digo, tu és o Deus da nossa vida, louvado seja o seu nome. Senhor, em nome de Jesus, cura-nos, restaura-nos, fortalece-nos, Senhor, faz cumprir na nossa vida as tuas promessas, na vida daqueles que te amam e temem o seu nome. Em nome de Cristo Jesus, vosso Filho, nós oramos e por ele o agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cumprimentamos a todos vocês que aí em casa, nas suas casas estão, com a paz do Senhor. E nesse momento nós vamos adorar o nome do nosso Deus. Nós vamos louvar a Ele. E eu peço para cada um de vocês que se concentre nesse louvor que fala que a nossa vida é um projeto de Deus. A vida de cada um de nós é um projeto de Deus e a Ele seja toda a honra e toda a glória por isso. Aí onde você está, feche seus olhos, adore ao Senhor, peça a presença dEle aí no seu lar, aí na sua casa, para que nós possamos juntos adorar ao nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor, projeto de Deus. Essa é a nossa vida, Senhor. Tu és Deus de graça e misericórdia, a tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor, e Rei, toda honra e glória
seja a ti. Tu és Deus de graça e de misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra e glória seja a ti. Levantarei as minhas mãos no santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado e mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus, nada pode mudar. Anjos, quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus, pois minha vida é um projeto de Deus, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. E nada pode mudar. Nada pode mudar. Vai mudar. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Viver longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
que és, não por nada que Ele me deu, que me traga. Voltar à inocência, abandonar o pecado, aquilo que me afasta de Deus. Acreditar em Ti, crer na Sua palavra, que é aquilo que Ele deixou com amor para nós. Mas às vezes sou levado, as distrações, as coisas desse mundo nos levam para longe pela vontade de crescer. E a gente quer abandonar a Deus achando que pode caminhar sozinho. Torno-me independente, achamos que somos independentes, mas não somos. E deixo de simplesmente crer. Teu amor, meu Senhor, não posso viver longe do Teu afago, Senhor, não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Teus braços de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu me sinto abraçado. Graças a Deus. Você se sente abraçado? Você se sente abraçada? A alegria a qual o apóstolo Paulo, inspirado, nos exorta a viver, a alegria está fundamentada no contentamento. E nós vamos ver hoje, pela reflexão da palavra do Senhor, que esse contentamento possui, nesses 4 versículos, nós vamos observar 3 características. O contentamento, ele precisa ser recebido no Senhor. O contentamento, ele precisa ser obtido no Senhor. E o contentamento, ele é inspirado pela força que vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre. Amados irmãos, igreja, não é apenas se alegrar todos os dias. Veja, nessa compreensão nós já podemos identificar, o contentamento não é algo aleatório, algo do acaso, porque ele diz, você deve se alegrar, e você deve se alegrar sempre. E como nós podemos nos alegrar? Sendo contentes, estando contentes, tendo contentamento na nossa vida. E quando ele diz aqui sempre, ele não está dizendo apenas todos os dias, não. Esse sempre, antes, tem uma conotação mais ampla. Ele está falando em todas as circunstâncias. Você deve se alegrar, sim, em todo tempo, mas não somente em todo tempo, você deve se alegrar em toda e qualquer circunstância. Nós vamos à leitura do texto sagrado e a partir daí nós vamos identificar essas 3 características do contentamento. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos
10 a 13. Eu leio assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E finalmente o verso de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor. E nós teremos agora a oportunidade de novamente apresentar a nossa vida a Deus em oração, em reverência e em submissão, para que devidamente possamos acolher, receber essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, veja, Senhor, a Tua palavra, ela nos chama a atenção, dizendo que nós devemos nos alegrar em todo tempo e em toda e qualquer circunstância. E é possível, Senhor, que pessoas nesse momento estejam se alegrando, mas também é possível que outras pessoas estejam pensando: você não conhece a minha situação, você não conhece a minha vida, você não sabe a circunstância que eu estou vivendo. Ó, glorioso Deus, eu sei, Pai, que se nós entregamos a nossa vida a Cristo, e nós, glorioso e eterno Senhor, nos rendemos a Ti e Te confessamos como nosso único e suficiente Salvador, eu sei que nós estávamos mortos, mas agora, Senhor, o Senhor nos dá vida, e isso é o suficiente para nós nos alegrarmos em todo tempo e qualquer circunstância. Mas é possível também, Senhor, que pessoas estejam me ouvindo e dizendo: eu ainda não me entreguei a esse Deus, eu ainda não confessei a Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então eu digo, alegre-se, porque nesse momento você tem a oportunidade, confesse a Cristo como seu Senhor. É possível que alguém diga: eu confessei a Deus como meu Pai, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas eu fui levado pela vontade de crescer e eu me distanciei dos caminhos do Senhor. E eu digo, em nome de Cristo Jesus, se alegra, porque hoje é dia que você pode se voltar para Deus e sentir o seu abraço e o seu cuidado. Meu Deus e meu Pai, nós estamos sedentos, nós estamos necessitados, mas não somente das coisas materiais, Senhor, e sobretudo das coisas espirituais. E nesta manhã, de maneira especial, inunde em nossas vidas a certeza da Tua presença, de que nós Te pertencemos e que em Cristo Jesus nós somos herdeiros da Tua promessa, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. É realmente um momento muito importante. Louvado seja Deus na nossa vida, é um momento único. Vamos à exposição do texto sagrado e já nesse primeiro momento nós vamos identificar essa característica do contentamento. A primeira delas, o contentamento de receber no Senhor. Paulo escreve e ele quer deixar muito claro aos irmãos
da igreja de Filipos. Irmãos amados, que ele se refere a eles dizendo: vocês são a minha alegria. E ele vai dizer assim: eu exorto vocês a se alegrar, mas vocês entendam, eu me alegrei, graças a Deus, eu me alegrei. É importante que quando vocês ouvirem o conteúdo dessa carta, é importante que quando vocês lerem essa carta, vocês tenham a convicção de que eu me alegrei. E não me alegrei pouco, eu me alegrei sobremaneira. E me alegrei no Senhor. Epafrodito sai da igreja em Filipos, viaja cerca de 1.200 quilômetros. Estudiosos vão dizer alguma coisa em torno de um mês de viagem. E Epafrodito vai levar a Paulo recursos, ajuda financeira. Mas a alegria de Paulo não está apenas nesse recurso que chega e que tanto ele necessitava. Mas a alegria de Paulo está também no fato de ver Epafrodito. E sabe algo muito importante e interessante? Aquele homem, naquele lugar, ele representava toda uma comunidade. Uma comunidade que estava distante fisicamente de Paulo, mas que tinha enviado alguém para suprir as necessidades do apóstolo. E as necessidades do apóstolo não eram apenas financeiras. Então Paulo, ele se alegra porque recebe esse dom da igreja, mas ele se alegra também porque ele vê o cuidado da igreja, que é materializado na vida de Epafrodito. E Paulo diz assim: o meu contentamento é no Senhor. Paulo entende que aquela iniciativa dos irmãos da igreja de Filipos não era apenas uma ajuda circunstancial, não. Paulo, ele entende que o próprio Deus havia movido o coração daquela comunidade. O próprio Deus havia movido o coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas realizaram esse ato a partir da influência, da inspiração divina na vida deles. E quando Paulo entende isso, ele se alegra. Ele se alegra porque Paulo fundou aquela igreja. A partir de Lídia, a sua casa, a partir do carcereiro e a sua casa, Paulo funda aquela igreja, e ele olha para aquela igreja, ele pensa naquela igreja, ele se alegra naquela igreja e fala assim: essa igreja tem qualidades cristãs. Então o contentamento de Paulo é no Senhor em todas essas circunstâncias. E Paulo vai dizer: eu me alegro sobremaneira, eu me alegro no Senhor porque vejo a mão de Deus. É isso, irmãos. Eu vejo a mão de Deus a partir da vida de vocês. A atitude de vocês manifesta o cuidado de Deus para com a minha vida e o vosso cuidado para comigo. E Paulo vai dizer: por quê? O motivo da minha alegria. Por quê? Porque agora. Então, vamos pensar um pouco sobre o que de fato está acontecendo naquele momento. E Paulo aqui deixa uma ênfase: olha, agora o recurso de vocês chegou até mim. Agora eu estou na presença de Epafrodito e ele está me auxiliando naquilo que eu preciso. Porque certamente as necessidades de Paulo não eram apenas financeiras. Mas Paulo está dizendo assim: agora. O que significa dizer, irmãos, quando nós entendemos de uma maneira um pouco mais cuidadosa o que está acontecendo aqui, que a necessidade de Paulo, ela já vinha há algum tempo. A ajuda e o socorro dos irmãos de Filipos não foi um socorro imediato, não foi. Ele já estava padecendo dificuldade antes, mas os recursos não chegaram antes. Os recursos chegaram naquele momento, por isso ele diz: agora. Vamos fazer aqui uma contextualização de alguns breves minutos para que a gente possa entender um pouco melhor o que está acontecendo.
Vamos fazer isso juntos? Eu posso contar com a sua atenção? Isso é importante. Isso é realmente importante. Isso faz diferença na compreensão do que está sendo exposto. Nós sabemos que Paulo está em Roma. Paulo está em uma casa que ele alugou por sua própria conta. Paulo está sendo guardado por um soldado romano, mas ele está preso na cidade de Roma. Nós sabemos que essa prisão ela se deu após a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo empreende a sua primeira viagem missionária, ele vai para a Galácia e ali ele funda as igrejas em Derbe, em Listra, em Antioquia da Pisídia. Foi a primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo tem o intento de continuar no ocidente da Ásia. Mas Paulo, por meio de uma visão, ele é direcionado pelo Espírito Santo a ir para o ocidente, para a Europa. E é nessa segunda viagem que Paulo funda a igreja de Filipos. É nessa segunda viagem que Paulo tem contato com Tessalônica, com Bereia, com a igreja de Corinto. É nessa segunda viagem. E na terceira viagem, Paulo tem o propósito de fortalecer as igrejas que havia sido formada e também o propósito de dar uma atenção especial a Éfeso. Paulo conclui a sua terceira viagem. E Paulo, ele retorna a Jerusalém em grande honra. Veja, quando Paulo está retornando a Jerusalém, ele está em Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e aqueles homens, eles se reúnem, Paulo fala com esses homens em grande honra. Paulo, ele termina, essa é a circunstância que ele termina as suas 3 viagens missionárias. Paulo foi bem sucedido no sentido de levar a palavra de Deus aos gentios. Mas quando Paulo, ele chega em Jerusalém, Paulo, ele é perseguido por um grupo de judeus que não suportavam o fato dessa palavra ser ministrada aos não-judeus, aos gentios. Quando Paulo se coloca como apóstolo dos gentios, os judeus, o grupo dos judeus não suportam isso. E eles buscam a vida de Paulo, eles querem matar Paulo com a sua própria mão. E um comandante romano, ele vai, retira Paulo das mãos desses judeus que procuram matar Paulo. Depois há uma oportunidade de Paulo se apresentar ao Sinédrio ainda em Jerusalém. Mas mais uma vez os judeus, eles se exaltam, eles querem tirar a vida de Paulo. Mais uma vez o comandante romano tira Paulo da mão dessas pessoas. E chega ao conhecimento deste comandante que os judeus haviam feito um voto de não comer e não beber, um grupo de judeus. Falou assim: nós não comemos e nem bebemos enquanto nós não tirarmos a vida de Paulo. E dentro desta compreensão, Paulo sai de Jerusalém e é levado a Cesareia. Quem governa Cesareia nessa ocasião é Félix. Nós estamos falando do ano 58 da nossa era. E nós sabemos, por dados históricos, que no ano 60, Festo toma o lugar de Félix da Cesareia. Então o que acontece? Paulo primeiro dá testemunho de Cristo a Félix. Depois Paulo dá testemunho de Cristo a Festo. Paulo dá testemunho de Cristo a Herodes a Agripa. Paulo poderia ser solto, mas Paulo, ele tem o intento de ir a Roma, e Paulo coloca a sua causa diante de César. Então é necessário sair Paulo de Cesareia e ir para Roma. E é nesse momento que acontece essa viagem que nós conhecemos, uma viagem de cerca de 6 meses, quando então Paulo vive o naufrágio. Paulo vai dar na ilha de Malta, e finalmente Paulo chega em Roma. Paulo chega em Roma, ele
Teoricamente, ele deveria estar preso, detido em uma prisão, em uma cela com um soldado romano, mas foi concedido a Paulo o favor de ele alugar uma casa para ele, e nessa casa Paulo ministrar a palavra, receber pessoas e também dar testemunho de Cristo, inclusive para os guardas, a guarda pretoriana, os guardas, os soldados do palácio. Então Paulo está ali há algum tempo, quando Epafrodito chega, e Paulo está falando, a minha necessidade dentro desse contexto, ela vem de mais tempo, mas agora vocês estão me trazendo esse socorro. É isso que está acontecendo aqui. Paulo já estava ali há algum tempo. A necessidade dele não foi socorrida imediatamente, mas naquela ocasião foi socorrido. E Paulo vai dizer, mais uma vez, interessante isso. Paulo, agradecido e feliz, cheio de contentamento, ele se recorda que não é a primeira vez que os filipenses abençoam a sua vida. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai dizer aos coríntios, eu estive entre vocês abençoando a vida de vocês. Eu estive cuidando de vocês, eu estive evangelizando vocês. Mas quando eu estava evangelizando vocês, cuidando de vocês, eu padeci necessidade. E quando eu padeci necessidade cuidando de vocês aqui, quem me enviou os recursos necessários foram os irmãos da Macedônia. De maneira especial, os irmãos de Filipos. Então Paulo está lembrando, agora vocês estão me socorrendo, não é a primeira vez que você faz isso. Eu me recordo bem. Paulo ainda vai dizer no próprio versículo 16 do capítulo que nós estamos analisando, Paulo vai falar, olha, quando eu estava em Tessalônica, não uma, mas 2 vezes, vocês mandaram recursos para me ajudar. Paulo estava falando aos tessalonicenses, Paulo estava em Tessalônica, ele passou necessidade e mais uma vez, e novamente, a igreja de Filipe abençoou a vida dele. E Paulo vai dizer, então, a ajuda de vocês, o socorro de vocês chegou agora, não é a primeira vez que vocês fazem isso, e ele vai dizer, renovaste a meu favor o vosso cuidado. É como se Paulo dissesse assim, essa é a compreensão do que Paulo está falando quando ele diz, renovaste a meu favor o vosso cuidado. É como Paulo entendesse assim, uma árvore que no inverno tem as suas folhas caídas ao chão. É uma árvore que no inverno fica nua, sem folhagem. Mas aquela atitude dos filipenses em relação a Paulo é como um sol que vem e faz florescer novamente Paulo. Quando ele diz, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Esse cuidado faz com que Paulo, é como um sol que faz com que Paulo possa novamente florescer. Este é o sentido do que nós estamos lendo, do que Paulo está falando. E Paulo vai dizer assim, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está nos ensinando aqui, isso é importante para a nossa vida, irmãos. Isso é importante para a nossa vida, sabe por quê? A alegria, quando o apóstolo inspirado diz, alegrai-vos, ele está dizendo assim, a alegria não é algo que é aleatório. A alegria não é algo que de repente você se sente alegre, não é. A alegria, ela precisa ser recebida. Então nós estamos aqui trilhando um caminho que vai nos mostrar isso. Você precisa de estar aberto para receber esse contentamento. Se nós cruzarmos os nossos braços, se nós ficarmos em nossas camas e nós dizemos, eu não estou feliz, eu não estou alegre, eu não estou contente, isso não vai mudar. Nós precisamos de receber essa alegria. Paulo abençoou a vida dos irmãos em Filipos.
Mas Paulo não é apenas aquele que abençoa, Paulo é aquele que tem a capacidade de receber a bênção. E o fato de ele receber a bênção e ter uma consciência de que essa bênção, ela se dá no Senhor, traz a ele contentamento. E Paulo está dizendo assim: olha, eu passei necessidade, o socorro de vocês não foi imediato, mas chegou. O socorro de vocês me renovam. Mas ele deixa claro aqui, olha, eu sei, olha o que Paulo está falando. Na verdade, irmãos, é a palavra de Deus. Olha que Deus está falando para nós hoje. Ele está falando assim: é verdade, eu passei necessidade, de fato passei. Mas ele está falando assim: mas eu sei que vocês não estavam indiferentes à minha necessidade. Vocês tinham preocupação comigo, mas vocês não puderam me socorrer quando eu precisei de maneira imediata. Paulo está falando isso. Ele está falando assim: vocês não me socorreram de maneira imediata, não é porque vocês foram displicentes, é porque faltou oportunidade para vocês. Deus está falando conosco, faltou oportunidade. Irmãos, às vezes faltou o próprio recurso. A igreja de Filipos não era uma igreja abastada. O tempo em que Paulo vive lá é um tempo em que essa cidade que havia sido conquistada pelos macedônios, também pelos romanos, ela estava vivendo um período de decadência. Ela era habitada de uma maneira especial pelos soldados romanos que estavam aposentando-se, sendo aposentados. Era um momento de decadência. E Paulo vai falar assim, ó, faltou oportunidade. Às vezes eles queriam ajudar Paulo, mas eles não tinham mesmo o recurso. Paulo entende isso, faltou oportunidade. Mas não só talvez a dificuldade do recurso, faltou talvez a possibilidade de alguém que pudesse ir ter com Paulo, viajar essas 700 milhas, cerca de 1.200 quilômetros, um mês de viagem. E nessa viagem nós sabemos que Epafrodito, ele contraiu também uma doença. Era uma viagem que infligiu a ele riscos. E Paulo está falando assim, olha, faltou oportunidade, mas agora na vida de Epafrodito eu vejo a bênção de vocês na minha vida, eu vejo a bênção do Senhor. Isso trouxe contentamento a Paulo. Por quê? Porque Paulo foi capaz de receber. Nós meus irmãos, nós temos abençoado, nós estamos abençoando a obra do Senhor. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos não de dar, nós precisamos de receber. E o fato de nós precisarmos de receber não é constrangimento algum. É isso que Paulo está fazendo. Nós devemos receber no Senhor, e isso nos trará contentamento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora à segunda característica desse contentamento, que é um contentamento que é obtido. O contentamento, ele não deve ser apenas recebido. Às vezes nós precisamos de obter esse contentamento. E esse contentamento, ele é obtido a partir das experiências que nós vivemos na presença do Senhor. Isso mesmo. Experiências boas e más. Alguns vão dizer os altos e baixos da vida. Quando a nossa vida, os nossos sofrimentos, a nossa vida, ela está na presença do Senhor, toda essa condição que nos é imposta nos permite desenvolver experiências que nos fazem pessoas fortalecidas e nos permite ter contentamento, não somente em todo o tempo, mas também em toda circunstância. Mas é interessante, irmãos, que é importante, olha, igreja, quando nós abençoamos como igreja a vida de alguém, e nós somos igreja, tem muitas pessoas que abençoam a vida das pessoas, inclusive com recursos. Mas não é isso que a Bíblia está te ensinando. Ele diz que essa bênção, ela tem que ser dada no Senhor. Ok?
é no Senhor. Essa bênção deve ser dada no Senhor. Essa bênção deve ser recebida no Senhor. Nisso há contentamento. No sentido desse contentamento que é obtido, esse contentamento ele é obtido através das dificuldades da nossa vida, mas uma vida vivida no Senhor. A nossa ventura e a nossa desventura, seja o que for, ela precisa ser vivida no Senhor. A nossa vida tem que estar no Senhor. Por quê? Porque se a nossa vida não tiver no Senhor, é apenas sofrimento e dor. E por isso, as gerações vão passando e a vida das pessoas não mudam. Não é porque elas não sofreram, mas porque a vida delas não está no Senhor. E elas não obteram essa condição desse contentamento, de ter uma experiência. Não simplesmente uma experiência para não sofrer novamente o dano, mas a experiência de honrar a Deus em toda circunstância. Nos momentos em que essa pessoa é humilhada e nos momentos que ela é honrada. Quem vive as venturas e as desventuras na presença do Senhor, eles obtêm esse contentamento. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente. Veja, ainda em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 27, Paulo fala assim: olha, eu padeci fome, eu padeci sede. Paulo vai falar: eu experimentei a nudez, eu não consegui dormir. Paulo está falando isso. E ele vai falar assim: eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância, porque Paulo obteve esse contentamento. Na verdade, irmãos, quando nós estudamos esse texto, nós vamos ver que para o apóstolo Paulo, ele não faz diferença entre ser honrado e ser humilhado. Ele não faz diferença. Por quê? Porque quando ele é honrado, Cristo é anunciado. Mas quando ele está sendo humilhado, Cristo também está sendo humilhado. Paulo não coloca a humilhação acima da honra, como ele não coloca também a honra acima da humilhação. Para ele, essas circunstâncias não é capaz de mover ele do seu propósito. Qual é o seu propósito? Anunciar a salvação aos gentios. Então, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. E Paulo vai dizer, e nós estamos pensando aqui na segunda característica desse contentamento: o contentamento que é obtido através das experiências reais, vividas, mas vividas na presença do Senhor. E Paulo vai dizer assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim, de abundância como escassez. É isso que Paulo está falando para nós. Ele não somente tem capacidade de abençoar, Paulo é um abençoador. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, você rendeu a sua vida a Cristo, você tem a convicção, você é alguém que abençoa a vida das pessoas. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós que abençoamos também precisamos de receber. Paulo está falando que ele desenvolveu essa habilidade, ele obteve esse contentamento também de aprender com as venturas e desventuras. Irmãos, existe uma diferença entre ser humilhado. Paulo está dizendo assim: olha, eu sei estar humilhado, passar fome, passar sede, viver a nudez, não conseguir dormir, ser perseguido, ser surrado, isso injustamente. Eu sei fazer isso. Mas Paulo está falando assim: olha, eu sou humilhado, eu posso ser humilhado, mas eu não sou esmagado.
Eu posso viver a humilhação, mas eu não me faço de vítima. Eu não me faço de vítima. Tem uma diferença entre passar a necessidade e se fazer de vítima. Paulo está falando, eu não me faço de vítima. Por outro lado, Paulo fala, quando eu sou honrado, eu não me torno uma pessoa soberba. Eu continuo sendo quem eu sou. Eu continuo anunciando a Deus. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Tendo fartura ou não tendo fartura. O meu propósito ele é alcançado. E porque o meu propósito ele é alcançado, eu anuncio a salvação em Cristo Jesus. Eu morri para mim, vivo para Cristo. Então isso traz contentamento da minha vida. Graças a Deus por isso. E Paulo já fala assim, já tenho experiência. E o conceito dessa palavra é bastante interessante. Que é usado no termo grego como alguém que é iniciado. Alguém que é iniciado em algo. Alguém que para iniciar em algo passou por uma prova. Passou por uma circunstância. E quando Paulo fala assim, já tenho experiência, ele fala assim, olha, eu já passei por isso, eu fui testado e eu fui aprovado. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, graças a Deus. Então quando Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor sempre, não é somente todos os dias, mas em todas as circunstâncias. Finalmente nós vamos agora para o versículo de número 13, e nós vamos ver a terceira característica desse contentamento, que é um contentamento que é inspirado pela força que vem do Senhor. Graças a Deus. É um contentamento inspirado pela força que vem do Senhor. Amados irmãos, quem ouve Paulo, quem lê e interpreta Paulo falando assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, talvez nos dê uma compreensão de autossuficiência. Na verdade, esse texto, ele tem muito a ver com a compreensão da filosofia grega, aonde o homem dominava os seus instintos, as suas ações. O homem tinha o domínio próprio sobre a maneira como ele interpretava a vida, como ele vivia a vida. Dá a compreensão aqui de uma autossuficiência em qualquer circunstância. Mas não é disso que Paulo está falando. Porque nós estamos falando de um contentamento que é inspirado na força do Senhor. E Paulo não está falando de autossuficiência. Paulo está falando de domínio próprio. Paulo está falando de temperança, que é um fruto, que é um gomo do fruto do Espírito. Paulo está falando disso. Então não existe autossuficiência em Paulo. Antes existe uma total dependência. E ele compreende que essa condição que ele possui é uma condição que ele recebeu de Deus. Por exemplo, a força que vem da fé. Paulo, quando escreve aos Romanos, faz menção a Abraão. E ele diz, Abraão, embora tivesse o seu corpo amortecido, com 100 anos de idade, ele não duvidou das promessas. Que força é essa, irmãos? É uma força que vem de Deus. É fé. E como que Abraão, ele foi em encontro da sua promessa? Ele foi em encontro da sua promessa, apesar de ter o seu corpo amortecido com 100 anos, ele foi ao encontro da promessa dando glórias a Deus. Glórias a Deus. É também o fortalecimento baseado naquilo que é espiritual. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, ele fala assim, que nós devemos nos apropriar, nós devemos crescer. Sim, nós devemos crescer espiritualmente e no poder que nós recebemos de Deus. Nós vimos que o contentamento, ele deve ser recebido. O contentamento, ele deve ser obtido. E o contentamento, de uma maneira especial,
O contentamento, ele reside e ele vem do Senhor. Quando Paulo diz, e aqui nós estamos partindo para a conclusão, tudo posso naquele que me fortalece, não está se referindo que Paulo tem o poder, um poder de fazer todas as coisas. Não é nada disso. O que está dizendo Paulo aqui é que ele aprendeu, ele obteve essa condição em meio às dificuldades que ele viveu. Para dar um exemplo, fazemos aqui uma aplicação. Nós temos, para que nós possamos transmitir esse vídeo, essa imagem, esse culto, nós temos aqui câmeras, microfones, nós temos aqui monitores, nós temos aqui computadores. E eu posso autorizar você, por exemplo, a vir aqui e organizar todas essas coisas para que nós possamos projetar essa imagem, projetar esse culto, postar esse culto, publicar esse culto. Eu posso dar a você, por exemplo, a condição de fazer isso. Eu falo assim, olha, você pode. Eu posso dizer isso a você. Mas se você for uma pessoa como eu, mesmo eu dizendo que você pode, te autorizando a fazer isso, você vai verificar que você não pode. Porque você não conhece esses recursos. Se você for como eu, você não conhece esses recursos. Então, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está falando assim, eu tudo posso, não porque eu tenho poder, eu tudo posso porque eu aprendi. Eu tudo posso porque eu desenvolvi essa habilidade. E essa habilidade, ela vem do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. A alegria, ela reside no contentamento. O contentamento precisa ser recebido. O contentamento, ele precisa ser obtido. O contentamento, ele reside em uma compreensão de que toda boa dádiva e dom perfeito vem dos céus. Deus vos abençoe. Jesus maravilhoso é minha inspiração para prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas verão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,
e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Graças a Deus. Nós estamos próximos do momento de sermos enviados, despedidos. E a nossa oração é que o Senhor não nos envie hoje, não nos despeça hoje, sem que nós tenhamos alcançado da parte dele misericórdia, graça e luz, em nome de Jesus. Queremos novamente agradecer o seu carinho, o seu cuidado, a sua preciosa companhia, a sua disposição de cultuar a Deus conosco. Deus abençoe sobremaneira a sua vida. E que essa alegria que invadiu o coração do apóstolo Paulo, essa alegria sobremaneira, possa alcançar a sua vida, a vida de todas as pessoas que você ama. Que o favor do Senhor seja sobre cada um de nós. Amados irmãos, igreja, nós devemos continuar orando pelos pedidos que têm se achegado até nós. E você sabe, as pessoas que têm buscado o seu cuidado, a sua atenção em favor de terceiros, você deve perseverar em orar por essas pessoas. E nesse sentido nós vamos continuar orando pelo irmão Ovídio César, que permanece internado em São José do Rio Preto, com Covid. E também pelos seus pais, o irmão Ovídio e a irmã Linda. Continuar orando pelo diácono Celso e a sua esposa, a irmã Rosângela. Que eles sejam objetos da nossa oração diante de Deus. Amados irmãos, com sentimento muito claro de que Deus está presente em nossas vidas, de que Deus tem confirmado o nosso mistério, com esse sentimento nós estamos prestes a concluir esse culto. Antes, porém, quero fazer lembrar que amanhã, o culto de amanhã, portanto, às 19h30, será dirigido pelas mulheres, as mulheres boa semente. Louvado seja o nome do Senhor. E nós teremos uma irmã da Igreja Assembleia de Deus, a irmã Silvânia, que estará ministrando a palavra. Que o Senhor possa preparar a sua vida, possa preparar o seu coração para ouvir aquilo que Deus irá certamente falar conosco através da vida das nossas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nós deixamos aqui o nosso convite e fazemos isso na esperança de que você certamente
estará participando do culto, da oportunidade de culto que será renovada amanhã pela misericórdia do Senhor. Vamos então a uma palavra de oração e ato contínuo nós seremos despedidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, existem palavras e existem palavras. Glórias a Deus. Existem videiras e existe a videira verdadeira. Existe, Senhor, caminhos e existe, Senhor, caminho. Meu Senhor e meu Deus, como o Senhor toma nas tuas mãos o nosso coração, de maneira especial essa manhã, como eu tenho certeza que o Senhor está tomando esta congregação, cada lar, que o Senhor está cuidando da nossa vida. E muitas vezes a nossa compreensão, Senhor, é que o socorro não vem, Senhor, de maneira imediata. Ó Senhor, mas mesmo quando o homem falha, o Senhor não falha. E eu descanso nessa certeza de que o Senhor está cuidando dos meus irmãos, que o Senhor está cuidando das nossas famílias, está cuidando da minha vida, da minha família, da minha casa. E eu te louvo imensamente por isso, Senhor, porque a sua presença, Senhor, ela se manifesta em nossas vidas. Pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que padece, Senhor, dificuldades de falta de saúde. Ó, glorioso Deus, estende a sua mão para os abençoar. Dificuldades, Senhor, na área dos relacionamentos. Dificuldades, Senhor, na área do trabalho, do emprego. Dificuldades financeiras. Glorioso Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza que o Senhor está cuidando de nós. Erga a tua mão sobre a vida dos teus filhos, segundo a multidão das tuas misericórdias e o teu poder, em nome de Jesus. Cura o que está enfermo, em nome de Cristo Jesus, e renova na vida dos seus filhos a esperança da sua salvação. Vamos nos despedir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, seja na vossa vida, seja no vosso lar, seja na vida dos seus filhos. Que a graça de Cristo Jesus, segundo a palavra do Senhor, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, que esse amor inunde, Senhor, nos corações daqueles que ouvem a sua palavra. Que esse amor possa nos acolher, possa nos aquecer, em nome de Jesus. E a consolação, sim, Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.